Boa noite, pessoal. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tadeu. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Obrigado pela audiência, claro. Bom, o que falar a respeito do Brasil que a gente quer para o futuro, né? A gente não quer muita coisa nova, não. A gente quer simplesmente que a Constituição de 1988 seja seguida. Se você parar para pensar que essa depravação humana que o Brasil está hoje direcionado, essa loucura neoliberal que o Brasil está vivendo hoje, já existiu no passado e por causa dessa, digamos que, devassidão do capital sobre o brasileiro, o ser humano no Brasil virou lixo e acabou clamando nas ruas por uma Constituição cidadã, uma Constituição que versasse sobre um estado de bem-estar social. A gente não precisa mudar nada, a gente só precisa obedecer à Constituição que pela primeira vez no Brasil deu voz ao povo. Se a gente tivesse condições de explicar para os reaças dos dias de hoje o que é a Constituição de 88, isso ia ser um grande avanço nessa luta nossa contra o que tem acontecido, contra a destruição do nosso estado de bem-estar social. O Brasil era um país que não valorizava as pessoas e as pessoas começaram a sentir que elas tinham que buscar por valorização. E pela primeira vez, o Brasil teve uma Assembleia Nacional Constituinte que perguntou ao povo o que o povo queria. E o que o povo quis naquela época foi esse estado de bem-estar social, um estado preocupado com a educação, um estado preocupado com a saúde, um estado preocupado com a soberania nacional. E foi isso que foi promulgado em 1988 e hoje está sendo destruído para trazer de volta aquele modelo liberal que existia antes, que colocava o Estado como sendo simplesmente aporte ao capital, o Estado como sendo uma espécie de escravo de quem tem dinheiro. Então o que a gente quer para o futuro? É muito simples. A gente quer para o futuro que seja respeitada a Constituição que foi promulgada e foi feita com consulta popular pelo nobre Ulisses Guimarães, que morreu no acidente aéreo, assim como Campos morreu no acidente aéreo, assim como Theory morreu no acidente aéreo, e infelizmente deixaram o Brasil na mão de pessoas que não têm muita intenção, digamos que, de beneficiar os pequenos, de beneficiar os mais simples. Então, quando o Tadeu fala sobre a importância do petróleo para o futuro do Brasil, basta a gente pensar no que estava acontecendo há poucos anos atrás. Há poucos anos atrás, o Brasil, que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, estava se especializando para explorar essa reserva de petróleo no momento em que o petróleo ficasse mais caro, que isso é a coisa estratégica, afinal de contas, se você presta atenção no que os Estados Unidos estão fazendo, eles estão explorando o petróleo da Síria, eles estão explorando o petróleo do Iraque, agora eles vão explorar o petróleo do Brasil. Eles vão explorar a nossa mão de obra bem baratinha para na hora que o petróleo subir de preço, eles começarem a tirar o deles, porque o petróleo vai ter um valor inestimável no futuro. Então o que a gente quer para o futuro? A gente quer o nosso petróleo para nossa educação, o nosso petróleo para nossa saúde, o nosso petróleo para nossa soberania. São coisas muito simples que quando a gente para pensar por que essas coisas estão tão inalcançáveis, a gente se revolta. A gente se revolta porque a gente está presenciando e testemunhando parte do nosso povo lutar contra o nosso povo. Então, o que a gente quer para o futuro é muito simples, é educação, para conscientizar todo brasileiro que ele não é um maiamense que nasceu em solo brasileiro, ele é brasileiro, então ele tem que lutar pela soberania do Brasil, ele tem que lutar pelo crescimento do Brasil, ele não tem que ter orgulho de exibir uma bandeira dos Estados Unidos na sala dele, ele tem que ter o orgulho de falar que é brasileiro, e ele não tem que ficar feito vira-lata falando mal do Brasil e falando bem dos países de primeiro mundo. Ele tem que ter orgulho do país que ele vive e lutar pelo fim da corrupção no país que ele vive e lutar pelo crescimento dele e do vizinho dele. Então a gente precisa sim derrubar essa cultura americana de disputa, derrubar essa cultura americana de autodestruição e trazer para o Brasil uma cultura mais social, que valorize mais o bem-estar social e que valorize mais a qualidade de vida do que índices como o GDP, como o PIB que os Estados Unidos usam
para humilhar o resto do mundo e criar uma impressão que dinheiro está na frente de tudo. O dinheiro é importante sim, mas mais importante que simplesmente dinheiro está a igualdade social, que é a partir da igualdade social que a gente consegue ficar livre de problemas como, por exemplo, estupro, como, por exemplo, assaltos, como, por exemplo, doenças gerais pela nação. Então, digamos que não adianta ser rico num país pobre. Então, antes de mais nada, se a gente traz a igualdade social, se a gente traz a educação e a saúde para todos, a gente tem uma grande nação. Então, o que a gente quer para o futuro é muito simples. É o que a gente aprovou no passado, é o que foi promulgado em 1988, é simplesmente o respeito à nossa Constituição. A Constituição de 1988 que pede igualdade, que pede justiça, que pede crescimento de todos com respeito de todos. Volto para você, Wellington.